Antes mesmo de orarmos, quero que você respire fundo e permita que seu coração se acalme diante da presença de Deus. Muitas vezes, a correria do dia, as preocupações e até os pesos invisíveis da alma tentam nos impedir de ouvir a voz do Senhor. Mas este é o momento de silenciar o barulho e abrir espaço para a palavra entrar. Em Tiago 5,16 está escrito: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse versículo é um convite profundo, não apenas para a prática da oração, mas para uma vida espiritual sincera e transparente. Perceba que a primeira instrução é confessar. Isso exige humildade. Significa que não fomos chamados para viver escondendo nossas falhas atrás de máscaras. Deus não espera perfeição fingida, mas autenticidade. Quando admitimos nossas lutas e fraquezas diante dele, e até entre irmãos de confiança, algo poderoso acontece. A luz entra onde antes havia escuridão. Muitos sofrem em silêncio porque guardam suas dores, mas quando abrimos o coração, permitimos que a cura divina comece a operar, não apenas no corpo, mas na alma e no espírito. Esse é o início da restauração. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: Senhor, eu quero viver na tua luz. O versículo continua dizendo: orem uns pelos outros para serem curados. Aqui está um dos maiores segredos da vida cristã. A oração não é apenas um ato individual, mas também um presente que oferecemos aos outros. Quando dobramos os joelhos em favor de alguém, estamos, na verdade, levantando essa pessoa diante do trono de Deus. É impressionante como muitas vezes oramos pelas nossas próprias necessidades, mas nos esquecemos de interceder. A intercessão é um gesto de amor, um ato que rompe barreiras espirituais. Quando levamos os fardos de nossos irmãos em oração, estamos dizendo: você não está sozinho, eu caminho com você diante do Senhor. Essa prática traz cura de várias formas. Cura emocional, quando alguém sabe que é lembrado e amado. Cura espiritual, porque os céus se movem em resposta à oração. E até mesmo cura física, porque a palavra afirma que existe poder real quando oramos uns pelos outros. Pense em quantas vezes você foi fortalecido por saber que alguém estava orando por você. Esse é o convite de Deus: sermos canais de graça uns para os outros, instrumentos que levam luz em meio às batalhas. Se você crê no poder da intercessão, declare nos comentários: eu vou orar por você. Tiago encerra esse versículo com uma promessa poderosa: a oração do justo é poderosa e eficaz. Talvez você já tenha se perguntado: mas o que significa ser justo? Será que eu sou digno para que minhas orações sejam ouvidas? Ser justo não significa nunca errar. Não significa viver em perfeição humana, porque isso seria impossível. A justiça verdadeira não nasce dos nossos méritos, mas do sangue de Jesus que nos purifica e nos reconcilia com Deus. Ser justo é estar em alinhamento com Ele, é viver rendido à sua vontade e buscar santidade de coração. Quando você ora com um coração sincero, ainda que imperfeito, o céu se move. Não são palavras bonitas que fazem a diferença, mas a entrega verdadeira. É quando dobramos nosso orgulho e reconhecemos: Senhor, dependo totalmente de Ti. É nesse lugar de humildade que a oração ganha poder, não porque vem de nós, mas porque vem do Espírito que habita em nós. Lembre-se, uma oração simples, feita com fé, tem mais valor do que um discurso vazio. Não importa se você fala pouco ou muito, se ora em voz alta ou em silêncio. O que importa é a verdade do seu coração diante do Pai. Se você crê que suas orações têm poder em Jesus, escreva nos comentários: minhas orações são ouvidas por Deus. Quando falamos de oração, precisamos entender que não se trata apenas de palavras soltas, mas de um diálogo profundo com o Criador. A Bíblia nos ensina que nossas orações devem nascer do coração, cheias de sinceridade e fé. Deus não se impressiona com repetições ou discursos ensaiados. Ele se move diante da verdade que sai de uma alma quebrantada. Por isso, quando você orar, não se preocupe em parecer certo ou em usar palavras difíceis. Ore como um filho que fala com seu pai. Abra seu coração, exponha suas dores, agradeça pelas bênçãos e entregue seus medos. É essa simplicidade, unida à fé,
que gera intimidade com Deus. Além disso, a oração precisa ser persistente. Não é algo que fazemos apenas quando estamos em apuros, mas uma prática diária, como respirar. A palavra nos chama a orar sem cessar, não porque Deus esquece das nossas petições, mas porque precisamos estar constantemente ligados a Ele. Cada vez que você dobra os joelhos, você fortalece sua vida espiritual. É como manter uma chama acesa. Quanto mais você alimenta, mais forte ela se torna. Mesmo quando não vê resposta imediata, saiba que o Senhor está trabalhando nos bastidores, preparando o tempo certo para agir. Se você entende que a oração é seu fôlego espiritual, declare nos comentários: eu não vou parar de orar. Uma das maiores lições que aprendemos sobre oração é que ela precisa estar acompanhada de uma vida de entrega. A palavra nos mostra que a oração mais poderosa é aquela que brota de um coração alinhado com a vontade de Deus. Não significa que você precisa ser perfeito, mas que seu desejo é viver para agradar ao Senhor, deixando de lado aquilo que não o honra. Riqueza, sucesso, reconhecimento, nada disso substitui uma vida de retidão diante de Deus. A verdadeira força de uma oração não está em quem a faz, mas em quem está ouvindo, o Todo-Poderoso. No entanto, quando escolhemos viver em obediência, quando buscamos santidade e andamos em sinceridade, nossas palavras diante dele se tornam flechas certeiras que atravessam os céus. Ser justo é, na prática, caminhar diariamente em dependência do Espírito Santo. É cair e levantar, mas nunca desistir de buscar a presença do Senhor. É reconhecer que sem Ele não somos nada e que com Ele podemos tudo. Essa é a chave. Viver de tal forma que nossas orações não sejam apenas palavras ditas, mas reflexos de uma vida rendida ao Pai. Se o seu desejo é viver em alinhamento com Deus, escreva nos comentários: Senhor, eu entrego minha vida a Ti. A palavra também nos lembra de algo precioso em Neemias 8:10. Não se entristeçam, pois a alegria do Senhor é a força de vocês. Esse versículo nos mostra que existe uma fonte de alegria que não depende de circunstâncias. Muitas vezes, pensamos que só poderemos ter alegria quando tudo estiver bem, quando os problemas acabarem, quando não houver mais lutas. Mas a Bíblia nos revela que a verdadeira alegria vem do Senhor, e ela pode estar presente até mesmo em meio às lágrimas. Você pode estar atravessando um deserto, pode estar enfrentando uma dor que só você conhece, mas ainda assim pode carregar no coração a alegria de saber que Deus é contigo. Essa alegria não anula as dificuldades, mas te dá forças para continuar. É como uma chama que não se apaga, mesmo quando os ventos sopram contra você. Quando oramos com essa consciência, nossas palavras ganham outro tom. Não oramos apenas pedindo soluções, mas também agradecendo pela presença do Senhor em cada detalhe. A alegria do Senhor se torna um combustível espiritual, renovando nossas forças a cada dia. Se você deseja viver essa alegria sobrenatural, escreva nos comentários: a alegria do Senhor é a minha força. Outro ponto essencial sobre a oração é aprender a esperar no Senhor. Isaías 40:31 nos ensina: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esperar não é fácil. Vivemos em um mundo que cobra respostas imediatas, onde tudo é rápido e instantâneo. Mas no reino de Deus, o tempo de espera não é perda de tempo, é treinamento. É nesse período que nossa fé amadurece, nossas raízes espirituais se aprofundam e nosso caráter é moldado. Muitas vezes o Senhor não muda a situação de imediato porque deseja primeiro mudar algo dentro de nós. O silêncio de Deus não significa ausência. Pelo contrário, Ele está trabalhando em áreas que não vemos, fortalecendo-nos para suportar e vencer aquilo que está por vir. Esperar no Senhor é descansar em suas promessas, mesmo quando tudo ao redor parece dizer o contrário. É confiar que a palavra dele não falha, que o tempo dele é perfeito e que ele nunca se atrasa. Se você confia no tempo de Deus, escreva nos comentários: eu espero no Senhor. Quando olhamos para toda a Bíblia, vemos um padrão claro. Deus sempre responde às orações daqueles que o buscam de coração sincero. Moisés clamou e o mar se abriu. Ana orou em lágrimas e recebeu o filho que tanto desejava.
Daniel permaneceu firme em oração e os céus se moveram a seu favor. O mesmo Deus que ouviu esses homens e mulheres também ouve você hoje. Não é preciso ter títulos, não é preciso ser perfeito, nem usar palavras difíceis. O que o Senhor procura é um coração rendido. Ele não rejeita uma oração feita com fé, ainda que seja simples. Muitas vezes pensamos que precisamos entender tudo antes de orar, mas a verdade é que Deus não espera explicações, Ele espera entrega. A oração é a chave que nos conecta ao coração do Pai. É nesse lugar de rendição que recebemos força, coragem e direção. Quando você ora, pode ter certeza, o céu se inclina para ouvir sua voz. E mesmo quando você se sente fraco, lembre-se da promessa de 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na sua fraqueza que o poder de Deus se manifesta de forma mais clara. Se você crê que o Senhor ouve suas orações, escreva nos comentários: Deus me ouve. Quando entendemos o poder da oração, começamos a enxergar que não estamos sozinhos em nossas batalhas. A Bíblia declara que Jesus é a nossa força, o Espírito Santo é o nosso ajudador, e a palavra de Deus é a nossa espada. Isso significa que cada vez que você ora, você está armado com as armas espirituais mais poderosas que existem. Talvez você se sinta incapaz, cansado ou sem forças, mas a promessa do Senhor é clara. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Não é sobre o quanto você consegue aguentar sozinho, mas sobre o quanto você se rende e permite que Ele lute por você. Por isso, não desista de orar. Ore quando sentir alegria. Ore quando sentir dor. Ore quando não tiver palavras e apenas lágrimas. Cada oração é registrada diante de Deus e nenhuma delas é em vão. Ele transforma lágrimas em esperança, cansaço em força e silêncio em resposta. Quando você mantém a vida de oração, você declara para si mesmo e para o mundo espiritual: eu confio no Senhor, mesmo quando não entendo. Se você confia que Deus está lutando por você, declare nos comentários: o Senhor é a minha força. Finalmente, vamos fechar este momento de oração lembrando que cada palavra que falamos, cada suspiro do coração, cada lágrima derramada é preciosa para Deus. Ele conhece nossas lutas, nossas dúvidas e nossos sonhos mais profundos. Ele está conosco em cada passo, em cada desafio e nunca nos abandona. Em nossa caminhada, precisamos buscar viver uma vida que reflita integridade, humildade e amor. Quando nossa vida é guiada pela palavra, nossas palavras ganham poder, nossas atitudes carregam propósito e nossa fé se fortalece. O Senhor promete suprir todas as nossas necessidades, nos proteger, nos guiar e nos transformar. Portanto, continue orando com fé, perseverança e alegria. Confesse suas fraquezas, interceda pelos outros, viva em justiça e espere no tempo de Deus. Saiba que o Senhor nunca falha, nunca se atrasa e está sempre trabalhando em seu favor, mesmo quando você não percebe. Se você sente seu coração renovado por esta oração, escreva nos comentários: glória a Deus, Ele é fiel.